Bom dia a todos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema Deus de todos os momentos. E nós vamos abrir a palavra de Deus no livro de 1 Reis, capítulo 20, e eu vou ler dos versículos 23 a 30, que diz assim: Os servos do rei da Síria lhe disseram: Seus deuses são deuses dos montes. Por isso, eles foram mais fortes do que nós. Mas pelejemos com eles na planície, e por certo prevaleceremos contra eles. Faze, pois, isto, tira os reis, cada um do seu lugar, e substitui-os por capitães. Arregimenta outro exército, igual ao exército que perdeste, cavalo por cavalo, e carro por carro. Pelejemos com eles na planície, e por certo prevaleceremos contra eles. Ele deu ouvidos aos que disseram, e assim fez. Passado o ano, Ben-Hadad arregimentou os sírios e subiu a Afeque para pelejar contra Israel. Também os filhos de Israel foram arregimentados e providos de víveres e marcharam contra eles. E os filhos de Israel acamparam-se defronte deles, como dois pequenos rebanhos de cabras, mas os sírios enchiam a terra. Nisso chegou o homem de Deus e disse ao rei de Israel: Assim diz o Senhor: Porquanto os sírios disseram, o Senhor é Deus dos montes e não Deus dos vales, entregarei nas tuas mãos toda essa grande multidão, e saberás que eu sou o Senhor. Assim, pois, estiveram acampados 7 dias, uns defronte aos outros. Ao 7º dia, a peleja começou. E num só dia, os filhos de Israel mataram dos sírios 100.000 homens da infantaria. E os restantes fugiram para Afeque e entraram na cidade. E caiu o muro sobre 27.000 homens que restavam. Ben-Hadad, porém, fugiu e veio à cidade, onde se meteu numa câmara interior. Meu irmão e minha irmã, nesse texto há um desafio que os sírios fizeram a Israel. Os sírios achavam que Deus Israel fosse um daqueles balaíns cananeus que só exercia domínio sobre as montanhas, e que se os seus adoradores fossem desafiados nos vales, o Deus deles se mostraria impotente, inoperante, e eles seriam derrotados. Era necessário, portanto, que o Senhor desse uma lição aos sírios, e foi justamente isto o que aconteceu. Se você, por exemplo, for para um lugar alto, será possível observar tudo lá de cima e terá uma forte sensação de superioridade. Você estará acima e tudo mais estará abaixo. Se você subir numa montanha e olhar para baixo, um rio parecerá um filete de água. As pessoas parecerão minúsculos insetos se deslocando vagarosamente, e as árvores parecerão gravetos. De vez em quando, as coisas mostram-se assim também para nós. A luta nos parece pequena, a adversidade algo insignificante. Tudo lhe parecerá menor se você estiver em um lugar alto. Satanás, nós temos que nos lembrar, não tem medo de ninguém que está em lugar alto. Satanás vai procurar uma maneira de tirar você desse monte da vitória. Jamais se esqueça disso. Nunca pense em baixar a guarda diante dele, em achar que ele lhe deu alguma trégua. Portanto, esteja sempre de prontidão, em estado de alerta, vigiando e orando, jejuando e exercitando as armas espirituais que Deus lhe deu. Você pode ser cheio do Espírito Santo, pode ser cheio do poder de Deus, mas não pense que isso vai intimidar o diabo. Paulo fala em Efésios 4, 27. Não deis lugar ao diabo. Nos capítulos 15 e 16 do livro de Juízes,
encontramos, por exemplo, a história de Sansão. O diabo preparou ciladas para aquele gigante de Deus. Satanás procurou identificar o ponto fraco na vida de Sansão e preparou uma mulher cuja missão era descobrir o segredo da força do campeão de Israel. Dalila conquistou o coração de Sansão e depois de 5 tentativas de enfraquecê-lo e aprisioná-lo, Sansão contou para ela o seu segredo, tornando-se vulnerável a Satanás. Nenhum cristão deve cometer o erro que Sansão cometeu, ou seja, excesso de confiança, falta de temor a Deus, desrespeito para com os mandamentos do Senhor. Tenha cuidado, dobre a sua vigilância. Não dê brechas a Satanás, pois o objetivo dele é tirar você do lugar de vitória em que Deus lhe colocou e arrastá-lo para a lama do pecado, para o abismo da vergonha e da derrota, como ele fez com Sansão. Onde Elias travou uma batalha com 450 profetas de Baal, você lembra? No Monte Carmelo, que é um dos lugares mais altos de Israel. Não podemos esquecer que após travar aquela guerra e vencer todos aqueles profetas, após ter estado no alto do Monte da Vitória, Elias foi atacado pelo diabo através de Jezabel e desceu para o vale, para o deserto da perseguição, da fuga, do desânimo, do sentimento de abandono, da insignificância e vontade de morrer. Há muitas pessoas, nós sabemos, que são orgulhosas, mas Deus não tem parte alguma com elas. A Bíblia nos fala em Provérbios 16, versículo 18. A soberba precede a ruína e a altivez de espírito precede a queda. Você está vivo? Você existe? Não se esqueça que você deve tudo isso a Deus. Você tem casa própria? Tem uma boa família? Tem um carro? Tem emprego? Deus está lhe abençoando? Isto é o resultado da interferência de Deus na sua vida. Portanto, toda honra e glória sejam dadas a Deus. O importante não é só começar bem a vida cristã, e sim concluí-la da melhor forma possível. O importante é você progredir, é você crescer, mas sempre na presença do Senhor, sempre reconhecendo-o em todos os seus caminhos. Provérbios 3, versículos 5 e 6 diz: Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Jeremias diz: Não te glorie o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, mas aquele que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer, saber que eu sou o Senhor. Capítulo 9 de Jeremias, versículos 23 e 24. E eu te digo, abra a sua boca e glorifique a Deus. Quem está no vale está por baixo, está em luta, está enfrentando adversidade. Mas por mais profundo que seja o vale, Deus nos socorre. Ele está sempre muito acima dele. Eliseu, por exemplo, estava em Dota e o rei da Síria mandou para lá um grande exército com cavalos e carros. A ordem era prender Eliseu e trazê-lo, vivo ou morto. A cidade foi cercada e quando pela manhã o ajudante do profeta abriu a porta, assustou-se ao ver o exército bem armado cercando a cidade. Mas o servo de Deus não se apavora com as adversidades. O profeta disse para o seu servo: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Segundo Reis, capítulo 6, versículo 16. Mas o moço não entendeu as palavras do profeta
E então Eliseu orou: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que vejas. E o servo viu que os montes estavam cheios de cavalos e carros e fogo em redor de Eliseu. Tem gente que não tem olhos para ver as maravilhas e a manifestação do poder de Deus. Eliseu estava no vale, o exército da Síria em um lugar alto, mas o exército de Deus estava num lugar mais elevado ainda. O inimigo pode até estar numa posição melhor ou superior que a minha ou que a sua, só que o meu Deus sempre estará acima de tudo e de todos. A luta e a adversidade podem ser grandes, mas Deus é muito maior. A pessoa pode estar no mais alto de todos os montes, pode até estar se sentindo triunfante, superior a todos, inabalável, mas se estiver sem Deus, vai cair. Por outro lado, a pessoa pode estar no mais sombrio e profundo vale, sentindo-se cercada de tribulações e de grandes perigos. Mas se naquele vale Deus também estiver com ela, ela sairá de lá vencedora e jamais será derrotada. O que faz a diferença é a presença de Deus com você. A Bíblia fala, Isaías 41, versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te ajudo, eu te esforço e eu te sustento com a destra da minha justiça. As vitórias mais marcantes acontecem quando estamos lá embaixo, quando o problema é difícil e quando aparentemente não há nenhuma saída para nós. E isto acontece para que Deus seja glorificado. Como exemplo, temos a vitória de Davi sobre o gigante Elias e temos também uma outra situação, o profeta Ezequiel, que foi levado a um vale de ossos secos e ali profetizou. A autoridade de Deus está em você e com você. Chegou a hora de você profetizar. Deus vai devolver poderosamente a vida a esse vale. Profetize sobre a sua casa, sobre o seu casamento, sobre sua vida sentimental, sobre os seus filhos, sobre o seu emprego, sobre a sua saída, melhor falando, sobre a sua saúde. E agora que você já profetizou, agradeça a Deus, louve-o, adore-o e neste momento, pode ter a certeza, Deus está operando milagres em sua vida. A Bíblia nos conta em 2 Crônicas 20, do versículo 15 ao 37, que o rei Josafá estava em grande dificuldade. E você sabe o que ele fez? Ficou parado, esperando a interferência do Senhor. A batalha não era dele. Tem hora na nossa vida que só um milagre de Deus para nos livrar das tribulações. Se você já tentou de tudo, Deus está agora dizendo a você: aquiete-se e veja o grande livramento que eu darei. O Senhor nos conduz ao vale para que a sua glória possa se manifestar em nossa vida. Não se esqueça de que você é servo de Deus e deste modo as suas lutas pertencem ao Senhor. Não faça uso dos seus próprios recursos ou do impulso da sua natureza carnal para resolver esses problemas. Fique quieto e louve. Use a arma que o rei Josafá usou. E quando você estiver diante de qualquer um desses problemas, diga: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Irmãos e irmãs, o nosso Deus não mudou. Ele vai agir. E é nessa sua adversidade
que ele vai ser glorificado. Espere em Deus e grande será a sua vitória em nome de Jesus. Você crê nisso? Vamos orar. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, neste momento eu quero, em primeiro lugar, te agradecer por mais um dia em que estamos aqui vivos, podendo louvar e glorificar o teu santo nome. Estamos também com saúde, glória a Deus. Queremos te pedir pela nossa nação brasileira, Pai, para que o povo, Pai, ele venha se arrepender dos seus maus caminhos, para que eles venham se convencer, Pai, de que sem Ti nada podemos fazer. E pedimos, Pai, que o Senhor venha agir, interferir com a sua boa mão para salvar essa nação, para que essa pandemia que vem assolando e matando tantas pessoas venha a ser extirpada, tirada aqui desse país, claro, também dos demais países do mundo, mas nós estamos pedindo aqui especificamente pelo Brasil, que o Senhor venha agir e repreender toda essa ação do mal. Nós colocamos diante de Ti a nossa casa, a nossa família, a nossa vida, tudo aquilo que nos pertence, porque nós confiamos no Deus grande e poderoso, no Deus do milagre, no Deus do impossível. E a Tua palavra que diz, tudo que nós pedimos em oração, crendo, receberemos. E pelos olhos da fé, nós já recebemos agora a nossa vitória, o nosso livramento, o nosso milagre, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Que Deus seja louvado. Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Eu agradeço a todos. Aqui é a Bispa Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo, situada na Avenida Ouro Fino, 2212, Bosque dos Eucaliptos, São José dos Campos. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.